Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Estamos voltando ao texto da semana passada. Ainda há algumas coisas a serem faladas a respeito deste texto antes de nós avançarmos para versículos 13 em diante. Mas vamos voltar para versículos 10 a 12 do 6º capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Oremos. Nosso Deus e Pai, se conosco, eu te peço, falando aos nossos corações, abrindo nossa compreensão e nosso entendimento das sagradas letras e sendo sensíveis, Senhor, para o que o Espírito Santo há de dizer aos nossos corações hoje, para que nós possamos dar mais um passo nesta jornada de fé, um passo seguro, um passo nas veredas da justiça segundo a Tua vontade. Pai amado, eu te peço, ajuda para falar, para pensar claramente, ajuda também para todos ouvirem e ouvirem claramente o que as Escrituras nos dizem e o que tudo isso quer dizer para nós pessoalmente e coletivamente, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Domingo passado nós começamos não só a série sobre guerra espiritual, um assunto quente, um assunto que desperta interesse e que suscita muitas imagens interessantes e algumas equivocadas sobre o que vem a ser esse conflito no espírito, mas também começamos um jejum da igreja toda, obedecendo o quê? Uma pequena privação, ou diária, ou ao longo do dia, ou periódico. Em todo caso, alguns deixaram de assistir Netflix, outros deixaram de comer chocolate, ou alguma coisa, e eu decidi largar sobremesas e doces, e eu pensei, largar sobremesa e doces, grande coisa, não tem problema. Eu nunca desejei tanto sobremesa. Chega ao fim da refeição e parece que minha alma, assim, angustiada, assim, eu digo para mim mesmo, hoje não tem. O pior é que às vezes eu almoço aqui no American Shopping, e com o pessoal aqui do trabalho e tal, a gente vai, e depois a gente vai num café que serve um sorvetinho, um potinho de sorvetinho desse tamaninho, né? Não é grande coisa, pequeno, uma bolinha assim, o tamanho de menor do que uma bola de golfe, é uma bolinha bem pequena, e nós pedimos 2 cafezinhos, eu estava com o meu filho, o Andrew, e a gente pediu o cafezinho e veio com aquela bolinha de sorvete, e como eu desejei aquela bolinha de sorvete. E eu disse, não filho, fica para você, porque ele não está fazendo de doces, então eu disse, então fica para você. E eu fiquei olhando para ele assim. Terça-feira nós costumamos almoçar com os pastores e bispos, e a Fátima fez, sem saber que eu tinha decidido, como eu tinha decidido fazer meu jejum, ela decidiu fazer uma torta de maçã só para mim. Eu disse, bispo, tem uma torta de maçã? Eu disse, Fátima. E os meus grandes amigos, os bispos, fizeram um grande favor de devorar a torta na minha frente. Ela disse, bem, pelo menos pode se alegrar no fato deles comerem sua torta de maçã. Eu disse, como eu estou feliz com isso. Que alegria isto. Com amigos assim, o que eu realmente preciso é de bons amigos.
Ai, ai. E eles lá, tá muito bom. Eu disse, ótimo, vai, esfrega sal na ferida. Impressionante como a nossa carne reage a uma pequena disciplina espiritual, não é verdade? Hoje a gente vem e, em vez de levantar as mãos, nossos braços de repente pesam 50 quilos cada, né? Em vez, domingo de manhã parece que para a gente se aquecer e se entrar no louvor, a gente, né, não vou cantar, e a gente fica meio assim, ou quando a gente acorda cedo para orar, não é sempre, mas de vez em quando o corpo diz não, 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 e eu vou insistir, e olha, é uma luta, realmente é uma luta dentro de nós, e que milita contra as coisas de Deus, o espírito contra a carne contra o espírito, mas a nossa luta não é carnal somente. Nossa luta não é carnal apenas. Há outras forças por trás deste conflito, e esta semana, eu sei que foi no meu caso, não sei quanto é o seu caso, você que está jejuando, como você estiver jejuando, certas coisas começam a ficar meio esquisitas, certas lutas ficam acirradas, certos problemas se tornam mais graves, notícias se tornam mais difíceis, e parece que a gente está sendo tentado a sair para a briga e coisas, e eu digo, meu Deus do céu, a briga está boa. Alguém aqui notou essa semana que a briga ficou um pouquinho mais feroz? Alguns, pois é. O que é guerra espiritual, afinal de contas? Nós começamos semana passada, eu quero rever essa passagem, porque tem algumas coisas, como eu já disse, que temos que acrescentar, antes de entrar nas armas da nossa milícia e falar sobre a armadura de Deus. Mas muitas pessoas imaginam guerra espiritual como uma espécie de guerra de palavras e proclamações e contra espíritos e contra dominadores e amarrando e limitando a atuação de demônios e enfrentando, não é, coisas no escuro e enfrentando vultos e fazendo combate com seres, enfim. E não deixe de haver uma certa verdade, porque Paulo diz, olha, nós estamos lutando contra dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. E também é certo de que Deus nos deu autoridade sobre estas coisas. Os 70 discípulos, quando saíram de 2 em 2 para falar do reino de Deus e curar enfermos, eles voltaram em Lucas 10, versículo 17, eles trouxeram de volta, né, o relatório do que tinha acontecido para Cristo, e disseram para ele, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. De fato, amados irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Quando você passa por um despacho, não tem que ter medo, porque Deus é maior. Quando você entra num lugar que tem alguma coisa assim ao lado da porta, uma imagem, o que for, você não tem que ter medo, porque nosso Deus é maior do que qualquer uma dessas coisas, e quem corre mais perigo são eles, não somos nós. Quem corre perigo são esses poderes que se aproximam dos filhos de Deus, dos filhos da luz. Mas esta passagem, e nós vamos ver isso ao longo das próximas semanas, e certamente para a duração toda do jejum, né, nós vamos pelo menos cobrir todo esse período de jejum com esse tema de guerra espiritual, porque jejum também é uma forma de nós enfrentarmos poderes. Nós veremos que guerra espiritual não é tanto um programa de ataque a esses poderes, e sim é um programa de defesa. Nós não usamos de frases especiais, não tem mecanismos especiais, não vamos aprender orações tiro e queda, não vamos aprender orações assim, porque a verdade é que o poder de Deus que atua em nós é suficiente para vencer todo e qualquer ataque do inimigo. O próprio Satanás teme alguém que serve a Deus.
Muitos aqui não entendem que pensam em Satanás como um ser monstruoso, poderoso, que pode destruir e fazer e acontecer. Mas a verdade é que Satanás teme os filhos de Deus. Olha só em Tiago 4. Olha só, Tiago 4. Versículo 7. Versículo 7, Tiago 4, versículo 7, carta do irmão de Jesus, também filho de Maria, Tiago. Diz assim: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se a Deus e ele se aproximará de vocês. Resistir ao diabo, submetam-se a Deus, e o diabo faz o quê? Ele foge. Agora, não há atalho, não há mistério nisto, mas a batalha essa defesa, essa batalha compreende o quê? Primeiramente, uma humildade e uma submissão a Deus. Somente aquele que humildemente se submete a Deus pode vencer todo e qualquer ataque do maligno. Compreende submissão a essa doutrina, buscando a comunhão dos santos, servindo uns aos outros e cultivando uma vida à semelhança de Cristo. Nós temos que entender que cristianismo não é uma religião de mágica. Não é uma religião movida por trabalhos mágicos ou frases mágicas ou objetos especiais mágicos, uma coisa que infelizmente adentrou a igreja. Há igrejas que recorrem a medalhas ou medalhões ou a sal grosso ou a objetos supostamente dotados de alguma virtude espiritual, de algum poder espiritual, e acham que se você tiver aquilo, se você conseguir comprar um desses negócios, basta você colocar isso na sua carteira ou pendurar no seu pescoço, embaixo da sua camisa, e você será protegido. Isso é coisa de fantasia, de ficção científica. Isso aí não é o que é cristianismo. Nós não empregamos poder, nós não usamos poder como alguém que faz magia. Nós temos que entender que nós somos e sempre seremos pessoalmente impotentes perante esses poderes, pessoalmente. Na nossa carne, a nossa carne é incapaz e impotente para fazer frente aos poderes deste mundo. E ao entendermos a nossa impotência, o que acontece? Nós acabamos recorrendo ao poder de Deus. E é exatamente isso que Paulo disse no que nós lemos ao iniciar hoje. Fortaleçam-se no quê? No Senhor e no seu poder. O poder de Deus não suplementa o meu poder. O poder de Deus não é uma vitamina que eu tomo para ficar mais forte. Não é uma ferramenta que eu posso simplesmente pegar e utilizar. O poder de Deus não é meu para eu direcionar e empregar como se fosse uma espada. Nós vamos falar da espada, vamos chegar na espada. Mas bispo, tem a espada aqui em Efésios 6. Vamos falar sobre a espada também. Mas essencialmente, eu tenho que entender que Deus age, e o poder de Deus age naqueles que compreendem a sua própria impotência. Pois é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando eu entendo que eu sou fraco, que eu vou depender do poder de Deus. E eu nunca me torno forte. Eu continuo sendo um vaso de barro, frágil, fácil de quebrar. Eu continuo sendo uma ovelha entre lobos. Eu nunca me torno um leão. Você nunca será um leão, você é uma ovelha.
E ovelhas precisam de proteção. Ovelhas não têm defesa própria. Ovelhas dependem do pastor para afugentar os predadores. Ovelhas dependem do pastor para saber para onde irem. Dependem de alguém que os guie. Ovelhas precisam de auxílio. Inclusive, ovelhas são, se eu puder misturar um pouquinho as imagens, ovelhas são entre os animais mais burros da terra. Não sei que a ovelha é burra, essas duas coisas. Mas eu uma vez estava visitando, há muitos anos atrás estava visitando em Oxford, com a minha esposa, um vigário anglicano, e a igrejinha dele era cercada por pasto de ovelhas. E um dia eu decidi sozinho sair e falar com um pastor de ovelhas. Vi as ovelhas, vi o pastor lá cuidando andando por eles. E eu cheguei lá perto e disse: puxa, deve ser muito fácil pastorear ovelhas. Ele disse: a coisa mais difícil que tem no mundo. E como assim? Ele disse: olha, se uma ovelha deitar, ele não se levanta mais. Uma ovelha não tem o bom senso para se levantar depois que ele deita. O pastor tem que chegar perto e empurrar a ovelha de pé. Tem que agachar e com o ombro empurrar a ovelha. Se a ovelha se afastar do rebanho, ele não tem o bom senso, ele não tem senso de direção suficiente para saber que ele tem que voltar ao rebanho e ele se perde de vez. O pastor tem que ir lá e pegar a ovelha e trazer a ovelha de volta para o rebanho. Ovelhas são patéticos. São patéticos, são animais realmente muito complicados. Assim como nós também somos muito complicados. Diga para o seu vizinho com todo carinho: você é muito complicado, minha irmã. Você é muito complicado, meu irmão. Nós somos muito complicados. A ovelha não tem defesa. A ovelha é presa fácil. E a única segurança da ovelha é o pastor. É o pastor. É ficar com o rebanho debaixo do pastor. Então, ele não se torna forte. Ovelha não brota asa. Ele não tem garras. Ele não tem dentes ferozes. Uma ovelha é muito frágil. E nós também somos. O problema é que nós não nos achamos frágeis. Achamos que podemos ser fortes. E gostamos de sentir, né? Olha, eu tenho o poder. Eu quero o poder. E muitas igrejas oferecem uma promessa, não só equivocada, mas falsa, de que agora você vai ter poder. Olha, você nunca vai ter poder espiritual. Só Deus é poder. Mas se você se fortalecer no Senhor, no poder do Senhor, então você poderá permanecer firme contra as ciladas do diabo. Vamos entender realmente o que acontece quando nós passamos das trevas para a luz. Porque alguns acham que quando Cristo nos adota, Ele também nos reveste de um poder. E nós nos tornamos pessoas poderosas. Ninguém pode ir comigo. Olha, eu sou filho do rei, eu nasci para ser cabeça e não cauda. E pensam que agora a sua capacidade foi enormemente realçada por causa da presença de Deus em sua vida. Mas não é bem assim. O que mudou em nossas vidas? Bom, Efésios, eu vou fazer referência rápida para mostrar o que aconteceu. Não tem que abrir, vou fazer apenas uma lista aqui. Em Efésios 2, versículo 1, diz que eu estava morto, mas em 2,5 diz que agora estou vivo em Cristo. Em capítulo 2, versículo 2 diz que eu vivia sob o domínio das trevas, mas versículo 8 do mesmo capítulo diz que agora eu vivo assentado em lugares celestiais com Cristo. Em versículo 3 de capítulo 2 diz: antes eu era alvo da ira de Deus, mas agora eu tenho uma herança gloriosa, capítulo 1, versículo 18. Antes eu estava separado de Deus, capítulo 2, versículo 12, mas agora eu estou perto de Deus, versículo 13. Antes eu era estrangeiro, capítulo 2, versículo 19, mas agora eu sou membro da sua casa, mesmo versículo. Antes eu negava o mistério do Evangelho, capítulo 3, versículo 5, mas agora eu conheço o mistério
do Evangelho. Antes eu era criança, agora estou amadurecendo em Cristo, no capítulo 4. Antes eu era uma velha criatura, mas agora eu sou uma nova criatura. E finalmente, em capítulo 5 diz, antes eu vivia nas trevas, versículo 8, mas agora eu vivo na luz. Ou seja, mudou minha vida. De fato, minha vida mudou. Eu não era filho, mas eu fui adotado. Eu não vivia na luz, mas agora eu vivo na luz. Antes eu era estrangeiro, mas agora eu estou próximo a Deus. Eu realmente sou uma criatura fundamentalmente diferente, mas em nenhum momento diz que o vaso de barro se tornou um vaso de ferro. Em nenhum momento diz que agora eu tenho o poder. Estou próximo a Deus, eu conheço a luz do Evangelho, eu conheço o mistério do Evangelho, eu passo a ser filho de Deus, eu fui adotado, eu vivia sob domínio das trevas, mas agora não estou mais sob domínio. Então, eu continuo, mesmo continuando a ser influenciado ou influenciável pelo mal, eu não sou mais dominado pelo mal. Eu tenho que entender que e nós precisamos entender que o diabo não manda mais em mim. Diga comigo, o diabo não manda mais em mim. Ele mandava. Ele mandava. E uma das coisas que nós temos que entender, e não podemos ficar decepcionados quando vemos pessoas que não conhecem a Cristo agir de certo modo, nós temos que entender que o diabo manda nas suas vidas. Eles são prisioneiros do mal, eles são vassalos do mal, eles são vítimas do mal, eles são escravos do mal. Mas quem está em Cristo não é mais sujeito ao poder do diabo. Ele pode ele pode criar ciladas. Ele me pega com ciladas, mas ele não tem mais como me subjugar. Mais uma vez digo, maior é aquele que está em nós, 1 João 4,4 diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Agora, ele descreve vários poderes aqui, né? Ele descreve várias coisas. Que poderes são estes contra os quais lutamos? E eu já li muita coisa a este respeito e, francamente, há muita especulação, há muitas pessoas com imaginações férteis em se tratando de tentar descrever quem são esses dominadores, quem são esses principados, quem são essas potestades. O interessante é que Paulo não descreve muito essas potestades. Ele fala assim em categorias meio genéricas. Ele não dá nome, não dá o DNA do inimigo. Ele não se preocupa em nomear que poder é responsável pelo quê. Mas ele fala do mal em termos bastante genéricos. E, a bem que é verdade que não precisamos, se nós formos bem defendidos, se nós estivermos munidos da defesa que Deus nos dá, não precisamos saber o DNA do que está nos atacando. Algumas semanas atrás eu acordei com uma dor terrível no meu olho direito, eu estava com febre, subiu uma febre e tal, e eu liguei para o meu oftalmologista, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia dos meus olhos, tirei os cataratas, botei lente de contato permanente, e um olho estava doendo tanto que só de abrir o olho a cabeça explodia. Eu liguei para ele e eu disse, o que aconteceu com o meu olho? Deu alguma coisa errada? Aí ele começou a rir, ele disse, você tem dengue ou zika? Ele riu, né? Eu não gostei muito disso, mas porque ele estava lá, você tem dengue ou zika? Ele disse, pouca coisa, né? De repente se você tem chikungunya, e eu lá sofrendo e ele rindo da minha cara. E eu disse, mas eu tenho que saber qual? Ele disse, não tem que saber não. Ele disse, por quê? Porque tanto faz um ou outro, o remédio é o mesmo, é cama, bastante líquido, vitamina C e Novalgina. Seja dengue, seja zika, provavelmente foi zika, não sei. Se foi, se não foi, eu pensei, eu não vou sentar 3 horas numa emergência para saber
o DNA do que está me atacando, uma vez que a solução é a mesma. Não importa o nome do principado ou potestade ou em que nível esse ataque vem, o que importa é saber como você se defende, e a defesa é a mesma contra todas essas coisas. Senão, Paulo teria se preocupado em mostrar claramente que para certas coisas há certas armas e para outras coisas há outras armas. Mas ele disse: não, nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós vamos começar a ver isso semana que vem. Mas uma coisa que nós temos que ter certeza, e disso nós temos que sair daqui sabendo hoje, que nós somos atacados frequentemente e nós somos mirados constantemente por forças do mal que querem nos fazer mal. Devemos entender que a nossa vida está sob ataque em todo e qualquer momento. O diabo e todos os seus anjos tentam, acusam, preparam ciladas, mas é um poder limitado. É um poder limitado. Por quê? Porque quando você vê o que o diabo pode fazer conosco, você descobre que em si ele não tem poder próprio. Muitos acham que o diabo é poderoso. Ele não é. O único poder que o diabo tem reside no fato dele nos provocar a fazer coisas que nos fazem mal. Ou seja, ele não pode nos fazer mal diretamente, ele só pode criar ciladas. A pessoa que se submete a Deus, lembre-se, a pessoa que se submete a Deus e resiste ao diabo, o diabo fugirá desta pessoa. Você não precisa aprender, a frase especial para amarrar o diabo ou para afastar o diabo. Você precisa entender que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Diga para o seu vizinho: o diabo não tem poder sobre a sua vida. Não tem. Poder não tem. Poder ele não tem. O que ele tem é uma astúcia para acusar, para tentar. Ele é um subversivo, ele cria ciladas. Por quê? Ele foi derrotado. O diabo é no máximo um malandro. Isso que o diabo é. Você sabe que nós recebemos diariamente, eu recebo diariamente no e-mail, correio eletrônico com vírus. Todos sabem que, vocês sabem que tanto no seu telefone, basta você não reconhecer o remetente, que você deve jogar fora e não abrir. Especialmente se for um programa alguma coisa que pode ser executado. Então, quem acaba sendo atacado por esses vírus são pessoas que, por curiosidade, quantos já receberam ligação dizendo que você foi sorteado para ser beneficiado em 300 mil reais, ou você ganhou não sei quantos minutos gratuitos? Quem já recebeu isso? Pelo telefone, aquele mensagem: você foi escolhido, você foi sorteado. Olhe, quantos já receberam cartas da África dizendo que um advogado que cuida da fortuna de não sei quem, essa pessoa quis fazer de você seu herdeiro? Quantos já receberam notificação de que você é herdeiro? Quem já recebeu de herdeiro? Pois é, e ele quer fazer de você herdeiro, e é sempre assim, tipo 30 milhões, 40 milhões. Numa semana eu recebi 3, e um deles ainda me deu o trabalho de responder. Ele disse: olha, você está oferecendo pouco, o último me ofereceu 10 milhões mais do que você. Então, aí eu terminei a minha carta dizendo: seja feliz da prisão, porque é óbvio que isto é uma cilada, é um cambalacho, eu me lembro uma vez, eu estava na véspera de férias. Você nunca deve tratar de nada sério no dia antes de sair de férias, porque você está exausto,
mas veio alguém com cheques para vender em dólar e tal, e eu era jovem, eu era impetuoso, eu não tinha muita experiência, mas esse aí veio das Amazonas, ele disse, não, porque tinha um arcebispo lá que trocava esses dólares para mim, e você poderia comprar e tal. Eu olhei para ele e disse, olha, se eu fosse dar um cambalacho, seria assim que eu daria o cambalacho. O homem quase me bateu, também eu aprendi uma lição muito importante, nunca revele a uma pessoa que você realmente sabe a respeito dela, senão você vai ganhar o inimigo para a vida toda. E ele virou o inimigo mesmo. Ele disse, eu vou falar com seu pai. Disse, pode falar com meu pai, sim. Na época eu trabalhava por ele, né? Eu era o braço direito do meu pai. E ele disse, é isso aí, é cambalacho. Mas nós somos cercados. E eu fico impressionado, gente. Há milhares e milhares e milhares de pessoas nesse mundo que dedicam sua vida a programar vírus, o que eles chamam de malware, né? Malware que entra no seu computador e rouba os seus dados, mas nenhum desses negócios tem efeito se você não baixar os programas que eles tentam te oferecer. Então, quem é sujeito a isso, primeiro, são pessoas desavisadas, que não têm informação, né? Ou são pessoas que, por sua curiosidade ou ganância, né? Puxa, eu vou ser herdeiro de 40 milhões de dólares, que legal, só tenho que mandar meus dados bancários para ele. Então eu vou mandar, porque eu quero 40 milhões de dólares. Fica pensando, então eles pegam, as ciladas são feitas para pessoas desatentas. Quem estiver olhando bem onde anda, não cai em cilada. Quem entender com quem está lidando, não cai em cilada. Quem entende que a internet é um mundo de maldade e de aproveitadores e de criminosos, vamos dizer a verdade, está cheio de criminosos. Quando você entra num lugar que está cheio de criminosos, você cuida bem de onde você está, né? Eu soube que lá no Barra Shopping, na nova parte que tem estacionamentos coberto, né? Aquela novo estacionamento, passou um tempo sem policiamento e sem câmaras de segurança, então tinha gente que estava sendo assaltado saindo do shopping. E às vezes eu vejo pessoas com aqueles carrões, com janela aberta, com celular na mão, com aquele relógio. Eu disse, esse aí está pedindo para ser assaltado, né? Tem que ser mais sábio. O que nós estamos sendo chamados a fazer é vivermos vidas piedosas e sábias, e não andarmos como nécios, porque o inimigo e todos os poderes do mal vivem com um propósito de nos fazer mal, de nos pegar nas suas armadilhas, nas suas ciladas. Então, o segredo é entender duas coisas. Primeiro, eu estou sob ataque, Você está sempre sob ataque. E mais, ele ataca por todas as vias possíveis. Ele usa pessoas que são sujeitos ao seu poder. Ele usa pessoas, às vezes ele usa fiscais desonestos. Às vezes ele usa a prefeitura que está precisando levantar dinheiro para a próxima campanha eleitoral. Às vezes ele usa um síndico, ou às vezes ele usa um vizinho. Às vezes ele usa até membros da nossa própria família. Ele pode até usar membros da igreja que estão vivendo em desobediência. Quantas pessoas tiveram sua vida espiritual destruída por causa de um membro carnal da igreja? Foram desatentos. Olhe, só porque estamos aqui, isso não faz de todos nós bons filhos de Deus. E há pessoas que, ao se converterem, entram na igreja e acham que todo mundo é irmão. E abre sua vida de uma maneira que nunca abriria para ninguém, nem para a família. E confiam em todo mundo. Eu conheci uma família, o pai
eu não posso dar muito detalhe, foi há muitos anos atrás, foi há 30 anos atrás, mesmo assim eu vou ter cuidado em contar essa história. Mas o pai era um contador, mas era um homem desonesto. E havia pessoas que, por uma série de situações, passou a confiar nele, porque ele se apresentava como um membro conceituado dentro da igreja. E eu descobri que esse contador estava fazendo mal, não vou dar os detalhes de como ele fazia mal, mas ele entrava e adentrava os negócios dessa pessoa e acabava fazendo mal e roubando essa pessoa. E a pessoa disse assim: bom, se igreja é assim, eu não venho mais para a igreja. E ele ficou desencantado com a igreja por causa de alguém na igreja que não era realmente de Cristo. Então não é porque a pessoa está sentada ao seu lado que essa pessoa seja de Cristo. Agora não tem que desconfiar de todo mundo, há pessoas de bem. Qualquer dúvida, pergunte aos pastores, porque nós conhecemos uma boa parte de quem está aqui. Visitante não, mas o pastorado dessa igreja está atento, né? E se houver perigo, a gente fica de olho. Mas quantas pessoas já não caíram em ciladas e tiveram sua vida espiritual destruída por causa de alguém na igreja? De alguém na igreja. A nossa luta é pelo quê? Qual é o prêmio? O que o inimigo quer de nós? Ele quer tudo que nós temos de precioso e sagrado, esta que é a verdade. Ele quer destruir, ele quer roubar, matar e destruir. Quer destruir a sua paz, quer destruir a sua família, quer destruir a sua saúde, quer destruir a sua integridade, quer destruir o seu casamento e o seu lar, quer destruir a sua vida financeira, quer destruir a sua vida espiritual. Enfim, a luta que nós temos é para preservar e salvaguardar tudo o que Deus já nos deu e já fez por nós. Eu li o que Deus tinha feito por nós, eu li no início o que está descrito em Efésios. E o que o inimigo quer fazer é destruir tudo isso. Ele quer fazer mal à sua vida. Ele quer roubar seus filhos do reino. Ele quer acabar com a sua saúde. Ele quer desacreditá-lo. Ele quer fazer da sua vida um estrago e um escândalo. E as ciladas são exatamente para isso. Quantos já viram pela internet pessoas tendo sua identidade roubada? Tendo sua identidade roubada. Então a pessoa em seu nome, acaba fazendo uma série de coisas. E para você se defender disto? É complicado, é terrível. O inimigo quer roubar a sua identidade. Nós não podemos então subestimar o inimigo, nem tampouco nós podemos superestimar a nossa capacidade de enxergá-lo, porque, amados irmãos, por mais cauteloso que eu sou no uso da internet, abrir e-mail, mesmo assim, eu comprei um antivírus para o meu computador. Eu tenho um iPad, um iMac, Mac Air, é o Mac Air, mas eu comprei um antivírus, porque o inimigo é mais esperto do que eu, e o inimigo é mais esperto do que você. O nosso inimigo é mais esperto e mais experiente do que nós. Então, embora eu tome precauções, a verdade é que o que mais defende o meu computador é uma tecnologia de alguém que entende mais até do que os criadores de vírus. São mais competentes em defender-me do que eles são em atacar-me. Deus é mais capaz de defender você do que o inimigo de atacar você. Deus é mais forte do que toda a força do inimigo somado contra mim. Então, o que nós fazemos então quando nós jejuamos? Qual é o princípio do jejum? O princípio do jejum é você tirar alguma coisa da sua vida,
você subtrair alguma coisa da sua vida, de você, digamos, se enfraquecer para aprender assim a depender mais da força de Deus. Quando você sente fome, quando você sente desejo que você reprime, você se sente fraco, você se sente privado, você se sente assim, dependente. E durante essa semana que passou, eu tenho me sentido extremamente frágil, embora eu tenha aberto mão de doce de leite, e doce de leite, eu não amo doce de leite, mas essa semana sim. Essa semana eu descobri um amor eterno por doce de leite. Eu tenho um doce de leite que eu compro lá na feirinha de Viçosa, que é uma coisa maravilhosa. Conhece doce de leite de Viçosa? É uma maravilha. Mas, doce de leite. Né? Agora, engraçado, porque eu me sinto privado, eu me sinto menos. Esse jejum me enfraqueceu de certa forma. E ao fazer isso, o que eu estou fazendo? Eu estou me treinando a ser menos, para que eu dependa da toda a suficiência de Deus. Guerra espiritual, portanto, não é eu tentar me fortalecer para eu me sentir forte. Pelo contrário, é eu buscar me enfraquecer para que eu entenda que só o poder de Deus pode me defender. Não há atalhos para isto, gente. A pessoa que quer apenas frases feitas, a pessoa que quer apenas truques, não vai vencer nesta luta contra o mal. Não vai. Não vai. O inimigo é mais capaz do que nós. Ele é mais habilidoso do que nós. Ele tem mais experiência do que nós. Você certamente, na força da sua carne, na força das suas boas intenções, na força da sua nobreza de caráter, de todos os votos e promessas que você faz, o inimigo é muito mais capaz de nos tropeçar. Eu me lembro que anos atrás estávamos fazendo um jejum quando eu pastoreava a igreja do Engenho Novo. E um irmão muito querido, muito simples, mas muito querido, ele chegou para mim e disse: pastor, na época não era bispo, não, ele disse: pastor, a gente estava fazendo um jejum puxado, era um jejum de uma semana, mas era jejum de quase tudo, era jejum só na água mesmo, só estávamos bebendo água, era um jejum puxado. Ele disse: pastor, eu acordei ontem e eu comi uma banana, eu quebrei meu jejum. Ele disse: eu comi antes que eu tivesse visto o que eu estava fazendo. Eu disse: não, continua, mas bananas quebram jejum sim. Se uma banana realmente qualifica como uma quebra. Mas vai em frente, vamos lá, vamos continuar. Então, antes que ele viu o que estava acontecendo, aquele hábito de pegar alguma coisa e antes que a gente veja o que está acontecendo, a natureza da cilada é que você só se toca que ela existe uma vez que você cai nela. Então nós precisamos do poder de Deus nos defendendo em relação ao que? Criação dos nossos filhos. Anos atrás, quando os meninos eram pequenos, nós estávamos negociando com uma firma de arquitetura e um dos membros da família chegou para nós, um homem, solteirão, chegou para nós e disse: gostei muito desses meninos, queria levar eles para um passeio de barco, eu tenho uma lancha, eu queria levar eles para um passeio de barco. E inicialmente a gente disse: tá bom, é interessante, mas a gente entrou no carro e a Marta sentiu algo no coração, ela disse: isso não vai acontecer não. E eu não sei, eu acho que as mulheres são mais sensíveis a coisas do que os homens, né? Homens têm, eu sempre dependo mais do radar da minha esposa do que do meu próprio radar, porque ela tem uma leitura de coisas que, não sei. E ela disse: tem maldade aí, tem coisa ruim aí.
E eu assim, como assim? Não sei. Na dúvida, não ultrapasse. E nunca veio a acontecer. Mas é um pequeno discernimento. É uma desconfiança. E quantas vezes, se eu estiver antenado, se eu estiver em oração, se eu estiver ligado nas coisas de Deus, quantas vezes, e olhe, aqui, amados irmãos, ao longo da construção deste lugar, o número de oportunidades, de ofertas que nos foram feitas, ao ponto até do governo federal oferecer dinheiro para nós, para ajudar na construção. Fomos convocados a Brasília. E nosso pessoal foi lá, ouviu, e ligaram para mim dizendo, bispo, estão oferecendo, tal. Nós explicamos e disseram, tudo bem. E eu no coração disse, não. Isto é armadilha. Hoje nós estamos vendo alguns dos escândalos que surgiram exatamente no âmbito desse departamento que nos ofereceu ajuda, porque falaram que nós éramos uma contribuição à sociedade, que nós éramos não sei o que e tal, e a gente descobriu que depois nós teríamos que fazer certas doações a certos partidos. Não vou entrar no mérito, você já sabe do que eu estou falando, mas eu não vou falar com todas as letras para não ser citado. Mas era uma coisa que, inicialmente, algo do meu coração disse, cautela, não vá por aí, não faça isto. Meus irmãos, diariamente você está sendo chamado a tomar decisões, seja para abrir um e-mail, seja para abrir um aplicativo no WhatsApp, seja para deixar seus filhos dormirem na casa de um colega, seja para deixá-los ir ver um certo filme. Meus irmãos, esses ataques são constantes e nós temos que aprender a fazer guerra. Porque nós estamos no meio de uma guerra. A sua vida está no meio de uma guerra. Você é alvo dos ataques dos principados e potestades. Eu vou ler de novo aqui a nossa passagem inicial. Diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A minha vida está mergulhada no mundo espiritual. Por trás de cada ataque, eu não estou dizendo que por trás de cada porta tem um demôniozinho, não estou dizendo isso. Nós podemos começar a ficar meio paranoicos, mas quando decisões estão para ser tomadas, quando nós somos provocados por emoções fortes, quando nós nos vemos em conflito, nós temos que dar uma meia trava, parar e pensar bem, o que está acontecendo aqui? Isso não é o que parece ser, e neste momento, nós temos que nos fortalecer em Deus, nos fortalecer no Senhor. Toda a armadura tem a ver com isto. Então, ao longo dessas semanas, nós vamos agora pegar uma peça de cada vez e ver para que serve essa armadura, contra o que essa armadura nos protege e como funciona esta armadura. E creio que após essas semanas, se nós formos firmes no nosso jejum, e se você não começou a fazer o seu jejum, comece agora, se não for 40 dias, seja 33 dias, não importa, vem conosco e abra mão de alguma coisa, prive-se de alguma coisa, e vamos lá, vamos juntos aprender a batalhar contra essas coisas que querem nos destruir. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,
Senhor, entendemos, Pai amado, que nós fomos ricamente abençoados ao sermos adotados por Ti, ao sermos transplantados do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Que nós que não éramos povo, hoje somos povo de Deus. Antes não conhecíamos o Evangelho, hoje conhecemos o Evangelho e estamos aprendendo a cada dia mais e mais sobre o Evangelho. Antes as Escrituras para nós eram um mistério, hoje estamos começando a entender mais pela leitura, pelo estudo. E antes imaginávamos tantas coisas sobre Deus, mas hoje compreendemos que Tu és Pai, Tu és Rei, Tu és Salvador. Antes nós éramos escravos do mal e dominados pelo diabo. Não tínhamos controle. Nós éramos fadados à destruição, à falência moral, à falência espiritual, mas hoje somos filhos Teus e não temos mais que temer as trevas. Ensina-nos a crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus Pai. Ensina-nos a enxergar coisas espiritualmente. Ensina-nos a ver por trás do véu, a entender as coisas como elas realmente são e não como elas se apresentam, pois sabemos que até o diabo se apresenta como anjo de luz. Senhor, que possamos ter os nossos olhos abertos e o nosso espírito antenado nas coisas de Deus, para que nós não sejamos nécios, ingênuos, simplórios, mas que nós sejamos habilitados para vencer estas ciladas, capazes de enxergar as armadilhas, capazes de desarmar o inimigo e, acima de tudo, pessoas inteiramente submissas à Tua vontade, pois sabemos que a Tua vontade é perfeita, é boa, é agradável e que Tu fazes todas as coisas cooperar para o nosso bem, que nós não temos que viver amedrontados, pois Tu não nos deste, Senhor, o espírito de medo, mas sim de adoção de filhos. Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a caminhar neste mundo tenebroso, sem temor, com segurança. Protege as nossas famílias, protege o nosso coração, protege a nossa mente e ensina-nos a nos armar bem. Eu te peço, em o nome de Jesus, e que todos digam amém, amém.